Fala galera, no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura também. Eu queria falar com vocês um pouco sobre três livros especificamente de um autor chamado H.G. Wells, que em seus livros acabou projetando determinadas visões de futuro, algumas mais pessimistas, outras mais otimistas. Bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre uma breve biografia aqui do H.G. Wells. Ele foi um escritor britânico, né? A maioria dos seus livros são publicados no início do século XX. E ele é considerado um dos pais da ficção científica moderna, junto com o Jules Verne, apesar dos livros do Jules Verne datarem de um pouco antes. O H.G. Wells ficou muito famoso, os livros dele ficaram muito famosos, especialmente Guerra dos Mundos, O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau. São livros que tiveram muitas adaptações em diferentes outras mídias, filmes, séries, etc. E politicamente, o H. Wells sempre foi um homem com certas ideias socialistas. E a mais notória deles, inclusive, que vai aparecer em um dos livros, é de que num futuro a gente seria governado por um Estado-mundo, por um governo mundial. Ele, em sua vida, ele chegou a se candidatar pelo Partido Trabalhista no Reino Unido, um dos dois principais partidos contemporâneos britânicos, né, juntamente com o Partido Conservador. E ele também, durante um breve período, foi membro da Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana, aqui um breve resumo, não pretendo esmiuçar muito sobre isso, mas a Sociedade Fabiana basicamente era uma organização que buscava promover, através de reformas, determinadas ideias socialistas em prol de um futuro social-democrata, certo? Então a Sociedade Fabiana se difere de um comunismo porque ela apostava muito mais em reformas, né, na via política do que na revolução. Mas o Wells, por fim, acaba rompendo com a Sociedade Fabiana, muito porque as ideias do Wells acabavam sendo muito originais, né, e não partes necessariamente de um programa como o da Sociedade Fabiana. Bom, aqui eu quero analisar principalmente três livros de ficção. Apesar do Wells ter escrito algumas coisas bem teóricas. O primeiro deles é A Máquina do Tempo, o segundo, O Dorminhoco, e o terceiro, Uma Utopia Moderna. Esse terceiro, só para deixar claro, ele não é 100% uma ficção, ele é uma espécie de misto entre teoria e ficção, né? Ele não conta simplesmente uma história linear, mas ao longo do livro, o Wells para durante um bom tempo simplesmente para refletir sobre a sociedade. Bom, o primeiro livro, A Máquina do Tempo, ela gira ao redor de um protagonista que não tem nome, ele é chamado simplesmente de viajante no tempo. E ele, bom, como o nome já diz, ele foi um cientista que descobriu que a viagem no tempo era possível. Então, basicamente, o livro é ele mesmo contando em primeira pessoa a experiência que ele teve no futuro para outros colegas e amigos que se reuniam para jantar na casa dele. Bom, e o futuro, ao que ele vai ver, acaba sendo uma espécie de distopia. Ele chega por volta do ano 800 mil, ou seja, muito na frente, né? E ele entra em contato com o primeiro tipo de criatura, que é uma espécie de humanoide. Eles eram muito pequenos, cerca de 1,20 m, mas eles eram bem vestidos, elegantes, só que eles pareciam, para esse viajante do tempo, um pouco inteligentes. Eles eram vegetarianos, então cavalos, bois, tinham inclusive sido extintos. O viajante no tempo não encontra nenhum registro disso. E desde cara, o viajante no tempo percebeu que era uma sociedade muito muito igualitária. Ela era muito simples, eles comiam pouco, dormiam, não havia propriedade privada, dormiam todos e comiam todos no mesmo lugar, em grandes salões comunais. Eles eram muito fisicamente uns iguais aos outros, ele via pouco sinal de doença, pouco sinal de velhice. Ele chegava à conclusão de que a Terra era um grande jardim comunal. Isso é importante também porque não havia agricultura. Então, as primeiras ideias sobre esse futuro, o viajante no tempo estabeleceu relações com alguma forma de comunismo, mas um comunismo até meio primitivo. Ele chega à conclusão, então, ao longo desse livro, ele vai dando várias
Ele vai sugerindo várias teses do que poderia ter acontecido, né? E uma das primeiras é que essa vida refinada e ao mesmo tempo muito agradável, ela criou seres frágeis, pouco inteligentes, pequenos, etc. Mas aos poucos ele vai percebendo determinadas coisas. Uma delas é a existência de vários poços circulares ao redor desse jardim comunal que era a Terra. E numa dessas experiências ele vê outro tipo de criatura. É uma criatura também humanoide, mas bem maior, com aparência muito mais selvagem, albina, né, sem nenhuma coloração. E quando ele finalmente desce num desses poços, ele percebe também que essas criaturas viviam num total escuro, portanto com visão noturna. Ele vai percebendo aos poucos que as criaturinhas menores elas tinham muito medo dessas criaturas que viviam no subterrâneo, e havia outro mundo no subterrâneo. E essas criaturas do subterrâneo, elas eram carnívoras, mas elas comiam especialmente, justamente as criaturas menores. Após um tempo, ele vai falar então que essas criaturas de cima elas se chamavam Eloi e as de baixo eram os Morlocks. E a teoria do viajante que mais se sustenta acaba sendo de que essa terra, em no ano depois de 800 mil, ela é decorrência de uma crescente desigualdade entre os homens, né? Ou seja, se no início houve uma discrepância entre duas classes, uma muito mais rica e vivendo na superfície e outra muito mais pobre, aos poucos essa diferença ela se tornou verdadeiramente biológica, criando duas espécies diferentes. A primeira vivendo uma vida sem preocupações, uma vida ao sol, uma vida nesse jardim comunal, e outra espécie que seriam os descendentes de operários, né, cada vez mais relegados a uma vida no subterrâneo. Então, a teoria dele é que, à medida que essa desigualdade foi acontecendo e se tornaram duas espécies biológicas diferentes, no início, os Elóis, que seriam uma espécie de aristocracia, eles, na verdade, passaram até a ter certo medo dos Morlocks, que se tornaram criaturas selvagens. Então, essa é a primeira distopia que o H.G. Wells apresenta na Máquina do Tempo, e a gente pode ver que é claramente uma preocupação socialista do futuro de uma extrema desigualdade. O segundo livro que eu queria falar para vocês também é uma espécie de distopia, ou seja, um futuro que não é lá muito bom. O Dorminhoco, ele começa com um artista chamado Isbister, que ele encontra um outro cidadão chamado Graham, que não dorme, que tem uma insônia, que não dorme há mais de 6 dias. Até que, de repente, isso não é tão bem explicado assim no livro, é um pouco especulado, ele cai num sono profundo. Mas no seu sono profundo, o corpo dele não decaía, ele não envelhecia, seus cabelos não caíam. Então, quando ele acorda no futuro, e ele acorda 200 anos depois, sua aparência ainda está a mesma. E ele acorda num futuro completamente diferente. A história do Dorminhoco é basicamente o despertar do Dorminhoco, que é o Graham, e, e a tentativa do protagonista de lidar com esse futuro. Bom, 200 anos mais tarde, ele descobre que ele é o dono de mais da metade do mundo. A maior parte do mundo era controlado por um conselho de 8 pessoas, esse é o poder de fato, mas na verdade toda aquela propriedade pertencia a ele. Isso aconteceu porque nesses 200 anos, o pouco que ele tinha foi investido, reinvestido através de conselheiros, de administradores. Aos poucos, esses administradores foram comprando basicamente tudo que existia, inclusive partidos políticos, inclusive setores do governo, até finalmente chegarem nesse conselho de 8 pessoas que basicamente ditava os rumos do mundo. Mas aos poucos o Graham vai percebendo que ele tem uma popularidade no povo, ele descobre que o povo nessa época ele é oprimido e que o povo, portanto, deposita uma esperança nele, e quando ele despertasse que ele iria libertá-los da opressão do conselho, que é chamado de Conselho Branco, e da polícia, a Polícia Vermelha. Cada um desses setores no livro do Dorminhoco é representado por uma cor. Isso, inclusive, remete muito à distopia do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é escrita alguns anos depois. Aos poucos, também, ele vai tendo em contato com então a Revolução e o seu líder chamado Ostrog, que era um membro do Conselho, mas ele eventualmente foi rejeitado, e ele é o líder da Revolução Popular, que procura destituir de poder o Conselho Branco. No contato com o Ostrog,
é explicado para o Graham que a maioria das pessoas tem condições de trabalho muito precárias, era uma condição de trabalho praticamente interminável. Eles, evidente, não participavam da elite, né, porque existia uma elite, uma certa aristocracia, para além do Conselho Branco. E um ponto interessante desse futuro dessa distopia que o Wells pinta é que diferentes fés e religiões elas esmoeceram, elas praticamente não existiam mais, e o que existia no seu lugar era uma espécie de fé na riqueza, ou seja, uma verdadeira religião da riqueza. A revolução ela tem sucesso no meio do livro, Ostrog é bem sucedido na sua revolução, mas o protagonista aos poucos vai entendendo que a situação na verdade não mudou. O sistema continuava opressivo, continuavam governando em seu nome, mas a única coisa que realmente mudou é que o Conselho Branco deu lugar ao líder chamado Ostrog. E a situação era a seguinte: um terço da população, mais ou menos, ela tinha uma condição quase que de trabalho escravo. Eles trocavam um dia de abrigo, poder ter um dia de abrigo e um dia de comida em troca de um dia trabalhando. Então era basicamente um sistema assim, né, diário, de que você, para sobreviver o dia seguinte, você tem que trabalhar esse dia, e geralmente um trabalho que você só parava para dormir e para fazer as refeições. Mas o Ostrog, ele admite que ele, no final das contas, era contrário à democracia. Ele dizia que a era da aristocracia não só tinha acabado, mas tinha se fortalecido depois da Revolução. E ele revela ele elitista em vários pontos. Ele defendia a eutanásia para a melhoria da espécie humana como um todo, e que o mundo não era um lugar para estúpidos e incapazes, nas palavras dele, como era o que ele via na população em geral. Então, no final das contas, vai haver uma segunda revolução, no qual o Ostrog vai ser destituído. O terceiro livro, Uma Utopia Moderna, ele é um pouco diferente dos outros dois. Os outros dois são ficção do início ao fim. A Utopia Moderna, ele tem um caráter um pouco ambíguo, porque o protagonista, o personagem, ele não só ao mesmo tempo é narrador, como ele, de fato, vai criando esse mundo, essa utopia moderna. Então, o protagonista, ele primeiro cria um amigo dele, e ele cria um biólogo com o qual ele pode trocar as experiências. Em seguida, ele vai descrevendo o próprio mundo e criando esse próprio mundo à medida que ele vai interagindo com ele. E isso não é à toa. A Utopia Moderna, em tese, era para ser parte de uma trilogia, porque os dois trabalhos que antecedem ele, Antecipações, de 1901, e Humanidade em Construção, de 1903, eles não foram satisfatórios na cabeça do H. Wells, e eles eram trabalhos puramente teóricos. Então, a Utopia Moderna ele vai ter esse lado de ficção, apesar de não ser totalmente uma ficção científica propriamente dita, como A Máquina do Tempo e O Dorminhoco. Então, logo no início, ele vai ter uma discussão teórica sobre o caráter dessa utopia moderna. E por que ele chama de utopia moderna? Que ele vai separar das que ele chama de utopias antigas, como a de Thomas More, no seu A Utopia, mas também a República de Platão ou a Nova Atlantis do Francis Bacon. Ele vai dizer que essas utopias antigas eles eram estados estáticos, sem nenhuma mudança. Mas para o H. Wells, como as mazelas elas de fato não têm fim, a utopia moderna ela é flexível. E aí ele lança mão de uma analogia que elas se parecem. A utopia moderna ela se parece mais um navio do que uma fortaleza, que seriam as utopias antigas. E realmente, se a gente observar, por exemplo, a utopia do Thomas More, a gente vai ver um Estado em perfeito equilíbrio e totalmente rígido, né, com determinadas leis, determinados costumes que são invariáveis. Diz o Wells, então, que a utopia moderna ela vai levar em conta a imperfeição humana e ela vai procurar levar em consideração a individualidade de cada ser humano. Mas como a gente vai ver, isso não necessariamente corresponde ao que ele vai construir no final. Então, em primeiro lugar, a utopia moderna ela é um Estado-mundo, um governo que controla absolutamente o planeta inteiro e, e todo mundo fala uma mesma língua, há uma língua comum. Aqui vale dizer que a descrição do Wells ela é de um mundo idêntico ao da Terra, só que com uma história diferente. Mas não só a geografia, como as mesmas pessoas habitam, ou seja, o próprio protagonista, que é originalmente da Terra, ele vai ter uma versão dele utópica, assim como o amigo biólogo dele. Então, a utopia moderna é uma espécie de clone físico ou biológico da Terra, só que com instituições, e por causa disso uma história também um pouco diferente.
por causa desse Estado perfeito ou semi-perfeito, eles vão ter, por exemplo, menos guerras, menos fome, menos miséria do que a Terra. Nesse Estado mundial, para o Wells é importante a manutenção da liberdade individual. Ele fala que isso não aparece nas utopias antigas porque a liberdade individual é uma noção especificamente moderna. Mas ele insiste que essa liberdade individual ela não pode ser plena, porque afinal de contas nós somos seres sociais. E aí ele vai dizer que aparentes restrições à liberdade, elas na verdade são benéficas para liberdades do outro. Como, por exemplo, matar, você evidentemente não tem a liberdade de matar porque você fere a liberdade do outro em existir. Na utopia moderna vai haver propriedade privada, mas os principais setores, os setores mais importantes como energia ou como o sistema prisional e até certas pousadas que ele fala, vão ser controlados por determinadas autoridades locais. E as prisões devem existir porque, como o Wells fala que a individualidade é um ponto importante, isso significa que, segundo ele, vão haver viciados, bêbados, bandidos, criminosos, etc., que devem ser remanejados às prisões, que são geralmente determinadas ilhas isoladas do continente. O Wells também admite que nessa utopia moderna vai ser necessário um determinado controle populacional. E aí, para isso, ele invoca a teoria do Thomas Malthus, inclusive. E todo esse esquema do estado utópico, o protagonista vai percebendo que ele só é possível por causa de uma ordem chamada de samurais. E o título de samurais é realmente oriundo da classe japonesa, e eles funcionam como uma espécie de nobreza voluntária. São os samurais que ficam, é a ordem dos samurais, né, e os samurais que estão no controle da grande maioria das administrações ao redor do mundo. Então, a grande maioria dos advogados, dos professores, dos diretores, são todos da Ordem dos Samurais. E apesar de ser voluntária, a Ordem dos Samurais ela tem todo um critério para selecionar os melhores. E alguns critérios envolvem inteligência, você tem que passar determinados exames, mas ele também mas também existem exames físicos. E aí o Wells fala que a pessoa que for muito magra, muito frágil, muito obesa ou tiver algum tipo de deficiência, ela não pode se tornar um samurai. E além disso, eles falam que ao longo dos anos, a ordem dos samurais ela tenta se constituir de tal maneira de que se inscrever nessa ordem não seja não seja atraente para pessoas que tenham determinados vícios ou para determinados criminosos ou outras pessoas que ele vai chamar de degeneradas. Os samurais, uma vez passado o processo, eles tinham uma espécie de voto, eles deveriam ter um regime de conduta específico. O El cita que eles não podem dançar, não podem cantar, não podem jogar. Aqui ele tem principalmente jogos de aposta em mente. E existe também um livro, o livro dos samurais, que é um compilado de vários textos das ideias dos samurais ao longo dos anos. Ele funciona como uma espécie de guia para essa utopia moderna, e o Wells equipara a Bíblia. Então a gente pode ver que, no final das contas, a liberdade individual que o Wells no início fala que ela seria muito importante, ela parece um pouco enfraquecida agora no final por conta da necessidade dessa coesão social. Além disso, o fato de existir essa ordem tão rígida e inclusive com livro de conduta nos lembra muito um caráter religioso, né? Então, no fim das contas, os samurais não eram exatamente livres, se a gente tem em conta um pouco do que a gente tem hoje em dia em conta como o conceito de liberdade. Bom, esses três livros, então, do H. Wells, na forma de ficção científica, eles mostram um pouco das próprias posições políticas do H. Wells, né? Algumas coisas marcadamente de um liberalismo mais moderno, outros de ideias socialistas, que inclusive estavam em voga na época dele, no início do século XX, e também determinados medos, né, em relação a crescentes desigualdades econômicas que ele presenciava na Inglaterra, onde ele nasceu e morou. E eu acho interessante também o fato dele ter acabado, como no prefácio da Utopia Moderna ele mostra, ele ter acabado preferido expor determinadas visões em termos de ficção científica e não
especificamente em termos de tratados ou ensaios políticos.